Oi, meu nome é Gabriela. Hoje nós vamos tratar o tema 2 do módulo 1. Nós vamos focar nossos debates para questões inaugurais, questões iniciais a respeito do debate sobre cárcere e fábrica. Para começar a discorrer sobre isso, eu vou operar num patamar um pouquinho mais abstrato do debate, recorrer um pouquinho a uma conversa que pode ganhar uma tônica meio filosófica, um pouquinho mais abstrata, porque eu acredito que a gente precisa deixar isso bem solidificado para poder avançar, né, mais especificamente sobre a questão aqui que nos preocupa. Por quê? Porque muitas vezes algumas acusações que vão ser feitas, a criminologia radical, a criminologia crítica e até mesmo, né, a forma de abordagem que eu vou trazer aqui para vocês, como por exemplo o economicismo, o determinismo, a gente precisa desde já tirar esse ranço, né, e mostrar onde realmente isso se deu, né, ao longo dessas explicações aí, do melhor que há de produzido a respeito desse tema, e também para a gente poder apontar onde algumas teorias, né, tidas como crítica, muito revisitadas para explicar, né, os objetos dessa ordem aí, né, o direito penal, o encarceramento, a punição, onde a gente começa a se diferenciar delas, né, os pressupostos ontológicos que estão por detrás delas, que muitas vezes a gente dá como se fosse, né, tivesse, a gente nem chega a se aprofundar nesse debate assim, academicamente. A gente toma alguns autores como inocentes, né, algumas construções teóricas, como plausíveis, inclusive, de serem assim, amalgamadas com o marxismo, como se o marxismo fosse deficitário numa outra tematização, e não é, né? Que na verdade é uma incompreensão e uma distorção. Inclusive por parte dos próprios marxistas. É óbvio que a nossa preocupação aqui não é com um autor específico. Enquanto cientista, a nossa preocupação é desvendar a realidade, como ela funciona. Acredito eu que para trabalhar o tema do cárcere e fábrica, como é o nome do tema hoje, do módulo, a gente precisa começar deixando claro algumas questões como a ontologia, a categoria do pôr teleológico, para a gente poder chegar onde interessa, que é na ideologia. Por quê? Muitas vezes a gente vai operar lá na frente tendo como pressuposto algumas categorias que foram tão maltratadas ao longo do tempo que a gente precisa vir com a vassourinha por cima delas, limpando o terreno e mostrando onde mesmo, onde que está, né, assim, o movimento mais elementar para compreender, né, a atividade humana, para entender os fenômenos humanos em sociedade, óbvio, né, para poder então chegar, né, na especificidade do objeto que a gente está tratando, né. Então, inicialmente, nosso debate vai ficar um pouquinho mais abstrato. Vamos lá. Ontologia. O que é a ontologia? O que é o estudo da ontologia? A ontologia é o estudo daquilo que é, né? Daquilo que está na essência, né? Na essência do objeto, aquilo que é mais essencial, aquilo que o objeto realmente é. Mas não é uma ontologia metafísica. Esse é o que o Lukács nos explica, a grande questão com relação às descobertas do Marx ao investigar a realidade. A gente não atribui, e aqui óbvio, né? Nós estamos voltando nossos olhos para a atividade humana, para relações sociais. Então nós estamos falando daquilo que é mais essencial, mais elementar, o que eu não posso perder de vista quando eu estou tratando da atividade humana, do ser humano, né? O primeiro elemento que a gente pode localizar nesse núcleo duro, na ontologia do ser propriamente social, propriamente humano, né, é a sua socialidade. A socialidade como condição para que seja, né, ele mesmo um ser específico. A socialidade é estar, viver em sociedade, não se prescinde disso, né? A gente não pode nunca, então, partir de uma ontologia que pressupõe um indivíduo isolado, né? Óbvio que existe, né, identificação de individualidades, é óbvio, né, os exemplares individuais do gênero humano, mas a existência, né, do ser social, ela tira, né, a sua especificidade da sua socialidade. É isso que lhe potencia, inclusive, se especializar, ter a sua especificidade enquanto ser. Durante muito tempo, né, acreditou-se, muitos autores marxistas, que teriam chegado ao X da questão
ao colocar o trabalho como se fosse o traço tipicamente humano, aquilo que difere de fato o ser humano, o ser social dos demais seres. É o trabalho. Então, a centralidade do trabalho. Então, se eu estou falando de qualquer coisa, eu tenho que vasculhar lá como é que é o trabalho para eu poder explicar essa outra relação social. Seja eu falando de arte, seja eu falando de religião, como é que é o trabalho? E aí, isso coloca um desafio muito grande para quem tem uma preocupação em se manter no rigor marxiano. Óbvio que eu estou tratando muito com categorias, com formas de abordar a questão que são do Lukács. A utilização do termo ontologia é muito mais Lukács do que Marx, óbvio. Mas por que a gente acha tão importante estar sempre trazendo, né, a referência a esse pensador húngaro? Porque é talvez o dos pensadores mais importantes do século XX, mas muito maltratado, muito esquecido pelos marxistas e, né, pela academia de modo geral. Enfim, ao tratar da ontologia do ser social, Lukács explica para nós que o trabalho é, obviamente, a relação mais primária do ser humano, a relação do ser humano com a natureza, a alteração da natureza para suprir as suas necessidades mais fundamentais de existência, as suas condições, aquilo que lhe possibilita operar, né, sobre as condições materiais da sua existência. Então, é mesmo, nós estamos falando daquilo mais primário mesmo. Mas o que dá a distinção do trabalho mesmo enquanto atividade humana e não como exploração da natureza de forma instintiva? Aí que está o traço distintivo do ser social. Não é o trabalho em si. O trabalho é talvez onde isso fica mais claro. Mas esse traço distintivo é a atividade que se chama de por teleológico. O que é isso, né? Teleologia, né? Teleológico da vontade. Por mesmo, de colocar. O por teleológico nada mais é do que a faculdade humana, do que a faculdade que o ser social tem de, na sua relação com a objetividade, né, sobre ela conseguir explorá-la, se apropriar das suas determinações, conhecê-la, né, e a partir do movimento, né, do laboratório das ideias, o movimento de abstração, movimentar o seu intelecto para, a partir, né, dessa apreensão da realidade, poder elaborar ao seu respeito, de modo a, inclusive, concretizar a sua ação nessa objetividade, colocar no mundo aquilo que previamente ideou, obviamente partindo dessa relação com a objetividade. Ou seja, colocar no mundo algo que é propriamente fruto da atividade intelectual humana, da atividade humana. Colocar no mundo por teleológico. Por que teleológico? Porque não é um mero acaso. Eu não faço por instinto, né? Não é sobre isso, não é sobre agir por instinto. É sobre conhecer a realidade, ter essa capacidade intelectual de se apropriar, de apreendê-la, né? Reproduzir a realidade idealmente, operar sobre ela no laboratório das ideias. E a partir daí, elaborar e concretizar enquanto atividade sensível, né? A transformação dessa realidade a partir daquilo que foi pensado. Teleológico por quê? Porque tem um ato de vontade, de ideação consciente, alteração consciente, visando atingir uma finalidade específica. E é óbvio que o trabalho, a alteração da natureza para suprir aquelas necessidades mais fundamentais, é onde esse movimento do por teleológico fica mais evidente. Mas o ser humano não é só naturalidade, não é só essas relações mais primárias. Aliás, é isso que ele enriquece, é isso que o distingue com tanto vigor, né, dos outros seres da realidade. Ao, né, desenvolver a sua exploração, a sua relação com a objetividade para satisfazer as suas necessidades, né, se valendo dessa capacidade, desse traço seu, desse por teleológico, essa capacidade de elaborar sobre a realidade e sobre ela, né, objetivar aquilo que necessita para continuar reproduzindo sua vida em sociedade, conforme se complexifica o modo como, né, a gente trava essas relações de alteração das barreiras naturais, a gente complexifica também
a atividade que dá conta dessas relações que se formam, né? Ao produzir a vida material, estabelece-se necessariamente relações sociais. E conforme se desenvolve a capacidade do ser humano, né, de operar sobre essa realidade concreta, se desenvolvem também, né, porque também são condições para que se desenvolva essa operação primária sobre o mundo, relações sociais. Elas se complexificam, elas ganham um certo patamar de autonomia com relação até mesmo à esfera do trabalho, da produção material mais imediata da vida. Esses pores no mundo, né? Essa capacidade de conceber, apreender as relações sociais, não necessariamente as relações sociais diretamente ligadas à produção, mas aquelas que, obviamente, né, dentro de um modo de vida, do modo de produzir específico, se travam entre os seres humanos, entre gênero, a observação, a apreensão dessas relações e a ideação sobre elas, a elaboração sobre elas, é um movimento, portanto, secundário, né? Se a gente pode, assim, né? Não é um escalonamento, né? Mas ela se dá já obviamente partindo de uma esfera mais nuclear dessas relações, que é a produção material da vida. E para produzir materialmente a vida, travam-se relações sociais de produção da vida. Quando eu elaboro sobre essas relações, né, esse é o pôr teleológico secundário. Eu me volto, né, com a capacidade cognitiva humana para dar resposta aos problemas, às questões que surgem dessas relações sociais, né, e sobre elas eu opero, óbvio, num patamar um pouco mais distante, né, desse chão, vamos dizer assim, material, da produção da vida. Eu estou elaborando sobre relações sociais que surgem da relação com a produção da vida material. Esse é o pôr teleológico secundário. Então, as ideias, as formas de consciência que vão surgir para responder, né, para dar rumo a essas relações sociais, óbvio, né, respondendo também ao modo específico de produzir a vida material. Esse movimento, essas ideias que se voltam para dar resposta aos conflitos da ordem social, esse movimento ele é muito importante para a gente distinguir uma categoria fundamental para os estudos, né, da maior parte dos temas principais aí que as ciências humanas gostam de abordar, que é a categoria da ideologia. O que é ideologia? Óbvio que não tem todo um debate, tem reiterações, modificações da forma como Marx aborda o problema, mas no momento mais acabado da concepção marxiana a respeito, né, do que seria a ideologia, o que é essa categoria, por que ela é tão importante, quem explica muito bem é o Lukács. Né? A bibliografia está disponível, eu estou tentando assim, fazer uma explanação, eu estou obviamente me apoiando em tudo que foi lido e está disposto no material. Talvez não vou conseguir detalhadamente parar e dar, óbvio que eu vou fazer remissões, eu estou tratando de ontologia de ser social, volume 1, volume 2. Muito mais aqui, né, falando de ideologia, volume 2. Mas também estou utilizando outros textos muito importantes, né? Esther Weissman, Usina Autossocietária do Pensamento, Ideologia e sua determinação essencial, tudo isso que está disponível na bibliografia. Vou tentar ser mais remissiva. Enfim, retomando, por que essa categoria é tão importante da ideologia para a gente estudar? Né? A maior parte dos temas mais caros às ciências humanas, ou a religião, o direito, a política, né? As formas de consciência, as relações que se dão nesses âmbitos. A ideologia nada tem a ver com falsa consciência. Nada, quer dizer, até tem, mas não é sobre isso, né? Não é auto-ser, não é isso que explica esse fenômeno. Ideologia nada mais são do que aquelas ideias, aquelas formas de consciência, aqueles produtos, né, que nas relações sociais se formam, né, se alçam como ideias, como alternativas para dar rumo, para resolver, para responder às questões que surgem no desenvolvimento da vida em sociedade. Né? Mais especificamente, aqueles conflitos sociais que surgem das relações sociais de produção material da vida.
A ideologia são ideias que têm uma função social, que são capazes de cumprir uma função social, de responder à realidade social, né? E como que a gente consegue deixar isso mais claro? Tem que lembrar que a gente não pode voar, a gente tem que voltar para o direito, tem que voltar para o cárcere, tem que voltar para a fábrica. Por que recuperar operações tão abstratas da filosofia, explicar aí ontologia, porteológico, filosofia, ideologia? Se a gente tenta fazer assim, uma abstração isoladora, pensar de uma forma assim, tentando de alguma forma remeter, como é muito comum, o próprio Marx, o Lukács também, a uma forma social específica, né, com um dado patamar de desenvolvimento das relações de produção, das forças produtivas. Um pouco diferente, um pouco menos complexo, assim, porque hoje, né, o pessoal da antropologia talvez queira enforcar a gente, né, dizer que outros modos de produção são menos complexos. Isso não é uma avaliação, não é um juízo de valor moral, nada disso, né? São assim, botar nesse patamar mais abstrato para poder visualizar isso, né? Ao passo que produzem a sua existência material, ao passo que a gente precisa decidir, uma dada civilização precisa decidir como planta, como colhe, como cuida de suas crianças, como cuida de seus doentes, né? Como se relaciona, né, com a natureza. Surgem, né, é óbvio, explicações sobre como funciona essa realidade material, para que eu possa, inclusive, a partir dessas explicações concebidas idealmente, né, pelo ser social, óbvio, na sua relação com aquilo, surgem explicações, e dessas explicações surgem alternativas para que eu possa retroagir sobre essa realidade social, organizando a minha vida em sociedade. Aqui está o movimento das variadas formas, das variadas ideologias específicas. Talvez a religiosidade seja um exemplo mais claro para a gente conseguir ver isso. Se um dado evento da natureza sobre o qual eu ainda não desenvolvi, né, o suficiente, né, meus instrumentos não me permite destrinchá-lo ali, né? Não tenho um microscópio, não conheço ainda, não cataloguei, né, os seres, né? Não consegui ainda decifrar ainda elementares mais questões mais elementares da vida, né? Os micro-organismos, não conheço ainda isso, o grau de desenvolvimento, né, dos estudos sobre a natureza ainda não atingiu esse patamar, para eu explicar um fenômeno como, por exemplo, a fermentação da uva que transforma o vinho. Óbvio que eu posso recorrer a uma variada sorte de explicações sobre esse fenômeno. Eu tinha uma uva na parreira e no chão, depois de um tempo, ela simplesmente vira uma substância que me deixa alegre, eufórico, torna tudo mais prazeroso. Eu não conheço o procedimento da fermentação, as bactérias que decompõem a molécula de glicose e transformam em álcool. Eu não conheço, eu não tenho microscópio. Eu vou atribuir a quem, né? Eu vou atribuir ao que aquele procedimento, aquele acontecimento. Então, o pensamento místico, as explicações de realidade que se dão nesse patamar, por exemplo, da religiosidade, óbvio, buscando responder a coisas que estão acontecendo concretamente e as coisas que eu já conheço, né? Eu conheço, por exemplo, a atividade humana. Eu sei que o ser humano mexe na natureza para atender às suas necessidades. Então eu posso pressupor que tem ali uma entidade que age como eu, transformando aquela uva em vinho, né? Para quê? Para o prazer, porque é isso que ele causa. Né? Então eu tô falando assim, um exemplo bobo para tentar explicar como é que surge essa sorte de explicações, né? Por exemplo, da ordem religiosa. Tem outras, como por exemplo a tradição. Né? Um dado momento, num dia de grande chuva que um determinado indivíduo ali do nosso grupo resolveu se vestir com uma determinada cor, vestiu de rosa, caiu uma chuva forte que alagou, destruiu a nossa cidade. Então, se eu não conheço, né, os fenômenos climáticos, não sei explicar, não conheço as estações do ano, não sei, conheço, né, assinto, mas não desvendo tudo, não sei, El Niño, Laninha, tem explicações que não conseguem atingir isso.
E nunca tinham antes ali as mulheres vestidas de rosa, por quê? Tá proibido usar rosa nessa época do ano, então, porque isso agora foi obviamente isso. Essa foi a única coisa diferente que aconteceu para causar esse estrago todo, né? Então, daí se forma ele mesmo como uma tradição, que não necessariamente tem exprime a realidade como ela é, mas são ideias que se apresentam como alternativa. Então não pode vestir rosa nessa época do ano. Isso tá proibido, tá banido. Não pode de forma alguma. Vão se formando elementos como a tradição, como a moral, né? Tudo isso visando o quê? Visando responder os conflitos que, enquanto sociedade, né? Enquanto produção material da vida, o ser social precisa lidar. E aí começam a surgir, né? Óbvio, conforme vai se complexificando as relações sociais, um nível mais distante, talvez, desses fenômenos naturais. Por que esse procedimento de tentar, assim, de uma forma bem jocosa, explicar o fenômeno da ideologia? Para perceber que vão surgir várias formas de se conceber e de se atuar sobre as relações sociais, visando garantir a reprodução da vida daquela sociedade. E óbvio que se eu tenho uma sociedade dividida em classes, aí óbvio vão surgir questões como interesses particulares de cada uma. Isso tudo vai se refletir na determinação dessas formas de pensamento. E elas vão se alçar à condição de responder, de alternativa, para pautar aquela sociabilidade, para conduzi-la na resolução desses conflitos. A gente precisa entender isso para começar a separar, por exemplo, ideologias específicas. O que dá, então, a especificidade da religião? O que dá a especificidade da tradição, da ética, né, a moral? O que dá a especificidade da política e do direito? Né? Mas aqui, óbvio, não vou tratar de tudo, vou focar na questão do direito. A gênese, a forma como se constitui, como essas ideias surgem, e a função que elas desempenham num dado momento histórico específico, em um dado modo de produção da vida material específico, é isso que vai me mostrar, né, a especificidade daquela ideologia. Então, para ficar mais claro, o que seria, então, o modo específico do direito? Tem uma discussão muito extensa sobre isso. Sobre a especificidade do direito enquanto ideologia, principalmente os marxistas do direito adoram se engalfinhar para resolver essa questão. O que é direito, afinal? Né? Isso aqui é direito? É uma forma proto-jurídica? Isso daqui não é direito? Só tem direito depois do capitalismo? Eu gosto bastante do recurso que a gente consegue, que o Lukács emprega para tirar suas conclusões, né, a respeito do fenômeno do direito. Obviamente que para o desenvolvimento de um dado modo de produção específico, a configuração das relações sociais pertinentes, né, que aquele modo específico de produzir a vida material, elas precisam, né, seguir uma certa previsibilidade. Não pode, não existe desenvolvimento social e meio a um monte de maluquice acontecendo no cotidiano, não. É preciso que a gente tenha, né, uma certa permanência no tempo, que a gente siga determinados padrões de reprodução dessa sociabilidade, a gente conservar no seu fundamento aquilo que tem mantido a gente vivo, o nosso modo, né, de produção da vida. Então, como é que eu garanto que essa sociabilidade vai se desenvolver sob certos determinados padrões de comportamento ali, né? E quando a gente fala assim, vai ser assim, nossa, a coisa mais reacionária do mundo, né? Conservador, mas essa é a função, né? Depois que a gente vai chegar a essa conclusão do direito, conservar. Mas, abstraindo um pouco, né, do que daria ou não esse caráter especificamente jurídico ao direito. O que é o direito? Não, senão qualquer coisa é direito, não política é direito, religião, não, né? Nós temos uma forma de manter, sob um certo padrão, né, a forma como as nossas relações sociais se dão para garantir a reprodução material. Isso, né, a garantia, né, dessa permanência,
a garantia de que as relações sociais se operem daquela maneira que elas precisam para a gente continuar vivo, ela pode se valer de esse movimento, né? Ele pode ser feito com o emprego de diversas mediações. Pode ser a mediação religiosa, né? Talvez sociedades com um modo de produção ainda não, né? Cuja as ferramentas ainda não são tão desenvolvidas, as forças produtivas ainda não são tão desenvolvidas, isso fique bem evidente, né? Ou a moral, a tradição, né? Aquilo que sempre foi e aquilo que deve ser, porque sim, porque ser assim, porque os anciões viviam assim, então deve ser assim. Diversas formas de explicação, a violência direta, né? Várias mediações da nossa estabilidade existem para manter as coisas ordenando assim. Então, conjuntos de procedimentos que devem ser seguidos, sejam eles escritos ou não, isso a gente vislumbra em diversas formações sociais, em diversas civilizações. O que é específico do direito, então? Bom, primeiro, né, então assim, é muito difícil em determinadas formações sociais eu falar, até aqui é direito, até aqui é política, até aqui é religião. Óbvio que eu tenho que buscar a especificidade desses poros teleológicos, senão eu vejo o direito em qualquer lugar, né? E não é bem assim. O Código de Hammurabi não tem a mesma lógica das constituições pós-positivistas. Não tem. Não posso utilizar isso naquela forma que não nada desenvolvida lá de trás. Por mais que se fundamente o direito romano também, por mais que o direito na modernidade tire dessas formas lá atrás de ordenação do cotidiano, né? De garantia da permanência de certas relações para reprodução da vida material, se espelhe lá atrás, o jeito recoloca isso, né? E é justamente com a modernidade, né? Não a modernidade como mera passagem do tempo, mas com o desenvolvimento do capitalismo, a concepção de mundo específica da classe que é realmente aquela que domina, né, neste modo de produção. Então a frase do Engels é a concepção jurídica de mundo, ela destrona a concepção teológica de mundo, a lógica da igreja. Então não existe mais a noção de privilégio, agora nós temos a noção de direitos subjetivos. E o que dá então essa especificidade ao direito, né, enquanto ideologia? Na sua forma mais acabada, né? Não são meramente, agora não é mais os escribas do templo que falam como você deve viver, né? Então, o que dá a especificidade do direito como a gente o conhece hoje no contemporâneo? Bom, para o desenvolvimento do capitalismo, óbvio que diversas ideologias foram alçadas, né, para resolver os conflitos sociais do modo que favorecesse, óbvio, a classe em ascensão, que é a burguesia. A concepção jurídica de mundo, por exemplo, né, o que o Engels chama de a concepção por excelência da burguesia, a ideologia por excelência. Porque é através dessa mediação, da mediação do direito, que a burguesia consegue universalizar, né, a sua forma de gerir os conflitos sociais, que surge do modo de produzir a vida específico do capitalismo, cujo poderio da burguesia pressupõe. Por que é, por excelência, o modo da burguesia de resolver os conflitos sociais? Nós temos, então, nesse movimento do que dá especificidade do direito, algo que o Lukács chama atenção, acho que muito bem explicadinho no pensamento sobre a determinação social, determinação dos o texto da Esther Weidman está na bibliografia, fica bem explicadinho isso, que com o desenvolvimento, né, das relações de produção, das relações sociais que se dão dentro desse modo específico de produzir a vida material, para resolver esse conflito de sociabilidade, é criado um corpo específico, um grupo específico para dar conta desse conflito, sobre uma lógica própria de funcionamento, já pressupondo, né, uma forma específica sobre como essas relações sociais devem se dar, para dentro dessa lógica específica, óbvio, com uma certa maleabilidade, que é típica do direito, possa responder esses conflitos sociais, né,
sem, é claro, atuar nas relações materiais de produção. Eu não administro meus conflitos sociais alterando aquilo que está na base. Eu administro ele pressupondo concepções sobre relações sociais que já tem na sua base, né, um outro pressuposto, que é aquele modo específico de produção da vida, o do capitalismo. E as formas, né, de relações sociais que existem ali. E é nessas formas, em meio a qual o direito opera para poder responder aqueles conflitos ali, sem, é claro, alterar o que está na sua base. E eu tenho um corpo específico, um grupo destacado, né, de pessoas para gerir esses conflitos. E que, inclusive, elaboram, teoricamente, sobre o quê? Sobre aquelas formas que já estão na superfície do problema. Então, é uma espécie de... É uma espécie de mistificação daquilo que já está mistificado, né? Eu atuo ali, e aí tem... Por que muitas vezes a gente, na fala do jurista, a gente vê que alça voo e fala coisas assim que estão ali... É um juridiquês sobre o juridiquês mesmo. A gente está elaborando sobre leis, e as leis falam sobre o que, senão as relações sociais. E essas que relações sociais? Relações sociais específicas de um modo de produzir a vida, né? Materialmente falando. Então, o que é específico do direito? Ele se laiciza, né? E quem passa, né? E o Estado, né? Óbvio, né? Quando tá falando de direito, né? Tem que falar também de política. São ideologias que operam conjuntamente. E tem o papel de, no caso do direito especificamente, tem o papel de conduzir os conflitos da sociabilidade sobre um padrão que não altera jamais aquilo que é realmente a fonte daqueles conflitos sociais, né? Obviamente, operando com um corpo especializado de juristas, dentro da lógica do Estado, né? Como forma política acabada, desenvolvida, né? Já com o desenvolvimento do capitalismo. Então, essa é a especificidade do direito, né? É isso, essas são as determinações específicas do direito contra a ideologia, né? É operar dentro de formas que já são formas que estão na superfície, já não são aquelas que chegam à raiz do problema, né? Operar sobre essas formas, né? Já num movimento de mistificação, né? Já num patamar superior aí de aparência, sem chegar à raiz do problema, operar dentro dessas possibilidades para, é óbvio, ir conduzindo os conflitos da sociabilidade. Conflitos inerentes àquela sociabilidade que está lá por detrás. Sem a ordem social que instaura aqueles conflitos da sociabilidade, sem, inclusive, permitir que chegue até lá. Essa é a função do direito. Garantir o desenvolvimento das relações sociais de produção, sem, entretanto, permitir que altere-se, né, aquilo que está na sua base. E quais são os conflitos sociais por excelência, né, instaurados aí pela ordem burguesa? É a contradição entre capital e trabalho. Mas isso não aparece nas formas jurídicas. É óbvio que as formas jurídicas não podem parar completamente no ar. Então é óbvio que ela precisa, inclusive, reconhecer, né? O direito precisa reconhecer que o conflito social existe. Olha, existem pobres e ricos, né? E aí, beleza, existe inclusive, né? A gente pode pensar hoje, existe inclusive legislação para lidar com isso. Mas não está na ordem do dia, né? A revolução não é constitucional, né? Eu não trato, né? Eu trato de transferência de renda, eu trato de política de assistência social, saúde, educação, moradia. Tudo isso que é da ordem do quê? Das condições essenciais de existência, produção e reprodução da vida. Eu não trato disso. Eu não trato da socialização, né? Da apropriação privada do lucro. Eu não trato do trabalho, do trabalho não pago. Eu não trato disso. Isso não aparece no Código Civil, isso não aparece de forma alguma. Aparece o quê? A forma fetichizada dessas relações, né? A forma como essas relações precisam ser apreendidas para que eu possa operá-las dentro da lógica do capital. Óbvio que se elas sejam falsas ou verdadeiras, é preciso sim, né, de certa forma, insultar. A gente vê muito uma certa falsidade, né, um certo falseado da realidade está
de fato sempre pressuposto no direito ali, né? Não chega a contradição fundamental. A gente não tem luta de classe nos manuais, nos códigos de direito civil e direito penal. Não vai estar lá. Então precisa de um certo falsear da realidade, operar com certas concepções que já em si são concepções que não chegam à raiz do problema. E ter um corpo específico, destacado para gerir esse problema, o corpo dos juristas, o corpo, né, dos profissionais do direito, que não necessariamente, né, obviamente, cumprem as mesmas funções que o do poder político, isso fica muito evidente, mas são necessárias, são imprescindíveis, foram imprescindíveis, têm sido imprescindíveis para o desenvolver dessas relações de produção dentro do capitalismo. Por que essa falazada, por que toda essa conversa para tentar, e ainda assim com bastante dificuldade, né, e sem aprofundar tanto, o que é o direito enquanto ideologia, o direito enquanto ideologia específica, né, para a gente chegar até aqui. Para falar de direito penal, para falar de punição, para falar de cárcere e também para falar de fábrica, né?